crente pode comemorar o Natal? Vagando pela internet, ainda mais nesse período natalino, eu vi vários argumentos de que crente não poderia comemorar o Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25, é uma enganação, e porque a origem do Natal é pagã, são festas pagãs. E como bem sabemos, crente fecha com a luz e não com as trevas, logo é errado comemorar o Natal. Inclusive, eu quando mais maturo e com um incrível zelo religioso mal direcionado, também pensava dessa forma, mas vamos ver se isso tá certo. Primeiro de tudo, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, Israel não chega nem perto disso. Mais ou menos na época que Jesus nasceu, César Augusto ordenou um recenseamento no Império Romano inteiro. Historicamente, Roma evitava fazer recenseamento no inverno, evitava períodos de chuvas fortes, evitava épocas de instabilidade social. Isso acontecia por motivos: evitava estradas ruins, dificuldade de deslocamento, risco de revolta e baixa eficiência administrativa. Então, Roma recenseava na primavera ou no outono, não no inverno. Óbvio, isso vem do que sabemos sobre como Roma administrava o império, por registros históricos, clima da região e pelas pistas do que o próprio Lucas dá. Não é dogma, é probabilidade histórica. Além disso, em Lucas 2:8, o texto diz que havia pastores no campo, guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. Fontes judaicas antigas como Mishnah confirma esse padrão pastoral. Os rebanhos permaneciam nos campos durante as estações secas, primavera ao outono, e eram recolhidos no período chuvosos. A Mishnah não tenta provar nenhuma data, mas pressupõe esse costume como algo normal na vida judaica da época. Por isso, a descrição de Lucas é coerente com o nascimento fora do inverno. O texto não indica o mês exato, mas torna improvável que Jesus tenha nascido em dezembro, apontando mais provavelmente para a primavera ou o outono. Então Jesus não nasceu dia 25 de dezembro nem coisa do tipo. E tá tudo bem, isso não quer dizer que comemorar o Natal seja errado, afinal, o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, não o dia que Jesus nasceu. A data 25 de dezembro na real vem das festas pagãs, atrelam essa data ao solstício de inverno ou outras festas humanas, mas bora ver como isso funciona. No hemisfério norte, o solstício de inverno acontece por volta de 21 ou 22 de dezembro. É o dia mais curto do ano, a noite mais longa, e a partir dali os dias começam lentamente a ficar mais longos. Para os povos antigos, isso simbolizava o retorno da luz, a vitória da claridade sobre a escuridão. Por isso, várias culturas associaram esse período à esperança, renovação e renascimento. Já em Roma, existiam festas nesse período. Uma delas era a Saturnália, celebrada entre os dias 17 e 23 de dezembro, meio que era uma festa social com banquetes, troca de presente, suspensão do trabalho e um clima geral de celebração. Não era sobre o nascimento de um deus, mas sobre prosperidade e ordem social. E outra celebração, comumente atrelada ao Natal, era o culto ao Sol Invictus, o Sol Invencível. Esse culto ganhou força especialmente no século III. O dia 25 de dezembro passou a ser associado ao nascimento do Sol Invencível, simbolizando o Sol vencendo a escuridão depois do solstício. A Bíblia não diz a data do nascimento de Jesus. Os primeiros cristãos não celebravam o Natal. A celebração do nascimento de Cristo começa a aparecer de forma mais clara apenas no século IV, quando o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a existir publicamente no Império Romano. A escolha do dia 25 de dezembro tem duas explicações principais. Uma é a cultura, a igreja escolheu uma data já conhecida pelas pessoas, mas não para adorar o sol, pelo contrário, para proclamar que Cristo é a verdadeira luz do mundo, ou seja, não foi sincretismo, foi confronto teológico, e onde antes se falava da luz do sol, passou a se anunciar a luz que veio do céu, Jesus. E a outra explicação teológica é que alguns cristãos antigos acreditavam que Jesus foi concebido em 25 de março. Somando 9 meses, chegava-se a 25 de dezembro. Essa ideia nasce dentro do próprio cristianismo e não depende do paganismo. Então dizer que o Natal é simplesmente uma festa pagã disfarçada é simplificar demais a história. Sim, a data está no mesmo período das festas pagãs, mas o conteúdo é completamente diferente. O cristianismo não consagrou ídolos, proclamou a Cristo. O Natal foi completamente ressignificado. Se alguém argumenta que comemorar ele é pecado e até chega a criar doutrina em cima disso, simplesmente está cometendo uma imaturidade histórica, argumentativa e até teológica. Seria quase a mesma coisa que eu falar que não escuto nenhuma música porque Satanás era o anjo responsável pela música, logo a música é amaldiçoada e contrária a Deus. Ou então dizer que odeio mulheres e disseminar ódio contra elas porque Eva comeu do fruto primeiro que Adão, logo estamos nessa por causa delas. Isso não é sabedoria, não tem lógica nenhuma, é tolice e não passa de ressentimento pessoal. Comemorar o Natal tá mais que permitido. Nada de fazer cosplay de Grinch falando que não pode, que é pecado. Para de odiar o Natal. E se tu não faz isso, ignora os Grinch que fazem isso. O Natal hoje em dia é uma bênção. Na minha leitura, é um vislumbre de uma boa comunidade cristã. Ou quase isso. Todo mundo se reúne. Amigos, família, trocam presentes, sentam junto à mesa, comem juntos. Eu não sei você, mas eu não consigo olhar para o Natal e pensar no paganismo, ou no pecado, ou em uma maldição, coisa do tipo. Não, eu sinceramente vejo um feriado que torna as pessoas capazes de serem generosas e amar o próximo, assim como Jesus pregava. Ou seja, o Natal é uma bênção. Na real,
quase sempre é uma bênção, né? Eu lembro muito bem de natais que eu passei com minha família, onde literalmente rolavam guerras familiares tensas. Pra tu ter uma ideia, minha família chegou a aparecer em jornal. Mas o Natal, a leitura do que deveria ser, o padrão do que é uma bênção. Depende da família, depende do amigo, depende do contexto, depende da festa, enfim, bora continuar. Apesar disso tudo que eu falei, o Natal é um problema. Sim, o Natal é legalizado, não é pecado, mas tá tudo errado. O Natal hoje é arrumar folga do emprego chato e gastar muito dinheiro em presentes caros, ou em bens caros, talvez desnecessários. Algumas pessoas se reúnem, trocam presentes em um filmezinho de Natal, colocam um biscoitinho e leite para o Papai Noel. Nada contra o Natal, nada contra a família, nada contra o Papai Noel em si, mas cadê Jesus? Ressignificaram o Natal para apontar a Cristo. Então, cadê ele? Cadê Jesus na história? O Natal hoje não passa de um feriado onde podemos adornar nossa preguiça em não trabalhar e nosso consumismo em comprar milhares de coisas com desconto. Tá, tem a parte da família, mas nem isso é inteiramente bom também. Famílias se unem muitas vezes na força do ódio, muitas vezes brigam e se odeiam. Isso quando não são ingratos ou coisa do tipo. Acontece muito. E a gente, cristãos, em vez de aproveitar essa data para de fato comemorar o nascimento de Jesus, espalhar o evangelho e coisa do tipo, só vivemos o Natal como uma data comemorativa comum, ignorando Jesus completamente. Tipo, pra que significar todas as festas pagãs e coisa do tipo se hoje em dia Jesus nem mais faz parte do Natal? A ideia do Natal é simplesmente linda. Troca de presentes, ceiar, generosidade, mas sabe o que é mais lindo? O Deus que se fez carne e morrer crucificado depois de uma longa tortura pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos pecados da sua família, dos seus amigos e de todo o mundo. Lindo não é um velhinho barbudo entregando presentes por aí para os que foram bonzinhos, mas sim um Deus que trouxe reconciliação e salvação para todo o mundo enquanto ainda éramos seus inimigos. Esse feriado não é só um feriado comum, mas uma gigantesca oportunidade de fazer Jesus conhecido, de lembrar que o Natal é sobre ele, de lembrar quem é ele e o que ele fez. Nos livrou da morte e do pecado, venceu a escuridão. Ele é o verdadeiro sol. Você quer apenas comemorar o Natal sem Jesus? Vá em paz, sério, vá em paz. Mas se você quer fazer diferente, comemore o nascimento de Jesus, comemore aquele que nos salvou, a luz que venceu as trevas, a vida que venceu a morte, a salvação que nos alcançou. Use esse tempo para adorar a Cristo, para fazer Cristo conhecido, para que a mensagem que nos alcançou alcance outros também. Não comemore o Natal, comemore Deus, a luz que venceu as trevas e nos trouxe salvação.